Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou a Rafa. E eu sou o Thiago, e é com alegria que estamos aqui para refletir com você hoje sobre o recomeço que nasce no coração de Deus. Essa é uma meditação baseada em Lucas 23 e 24, concluindo assim a leitura do Evangelho de Lucas que iniciamos em dezembro. Uma bênção termos muitos de vocês compartilhando conosco seus motivos de oração, participando conosco desde o início da série, mas mesmo você que está assistindo aqui, este é seu primeiro episódio, medite conosco sobre esse momento extraordinário, esse coração do Evangelho que nós vemos em Lucas 23 e 24. Sim, trazendo essa esperança do novo começo, porque nesses dois capítulos nós vamos ver quando Jesus é crucificado, ele é morto, sepultado e ele vai ressuscitar e a ressurreição de Jesus. Isso nos traz muita esperança, porque assim como aconteceu, parecia que tudo estava dando errado, era um novo recomeço, era um momento onde Deus estava trazendo essa redenção, essa nova vida para cada um de nós. Sim, eu e a Rafa queremos orar também pela sua vida e pela sua família, pelo seu Natal, suas festas de Ano Novo, e nos lembramos aqui então que o túmulo está vazio. Sim. No período do Advento, nós nos lembramos tanto do nascimento de Jesus, quanto da sua ressurreição e a realidade de que Ele cuida de nós a cada dia e Ele voltará para buscar os seus e passarmos toda a eternidade com Ele. Hoje nós vamos ler alguns versos então de Lucas 24, vamos antes pedir ao Espírito Santo entendimento e revelação, vamos fazer uma breve leitura do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús e ao final dessa leitura queremos orar por você e pela sua família. Sim. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela sua preciosa palavra. A recebemos com grande alegria e gratidão, como sempre, pedindo que o Senhor venha ser o nosso mestre, nos ensine e aplique as verdades da tua palavra e o teu poder às nossas mentes e aos nossos corações, para podermos viver a tua palavra e também a compartilharmos com muitos outros. Obrigado pelos recomeços que o Senhor tem para nós, vindos do seu coração como presentes para as nossas famílias, que recebemos com gratidão e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler. Isso que aconteceu no caminho de Emaús, depois que Jesus já tinha ressuscitado e ele estava aparecendo. Ele já tinha aparecido ali no túmulo, Sim. Não aparecido, já tinha sido revelado às Marias que Jesus não estava no túmulo. E logo depois desse acontecimento, quando elas chegam, o anjo disse que Jesus tinha ressuscitado, ele aparece a esses discípulos no caminho de Emaús. Então diz assim, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E ele respondeu, o próprio Jesus: que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele que entraria redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que falaram os profetas. Não devia Cristo sofrer essas coisas e entrar em sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes
o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E essa história se encerra dizendo que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, porque o dia já se findou, está chegando a noite. E então entrou para ficar com eles. Ou seja, Jesus decide ficar um pouco mais com eles e eles têm ali uma refeição juntos. Quando estava à mesa com eles, partiu, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: olha que interessante, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? É por isso que esse episódio se chama O Recomeço que Nasce do Coração de Deus, porque a ressurreição de Jesus é apenas o início de uma nova história. Ele morreu com amor, mas ressuscitou com poder para trazer transformação pessoal e para cada uma das nossas famílias. Sim, eu acho muito lindo nessa passagem também que os olhos deles foram abertos quando eles viram ali Jesus partindo o pão, naquela presença de Jesus. Jesus já estava com eles. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Jesus está ali caminhando ao nosso lado, às vezes num momento de tristeza, como eles estavam ali acontecendo, de tudo que tinha acontecido, que era fora do esperado. Ontem mesmo nós conversamos sobre expectativas humanas. Os homens tinham uma expectativa diferente do que aconteceu com Jesus, mas já era aquilo, já estava escrito, os profetas já tinham declarado sobre a morte e a ressurreição de Jesus, essa nova vida que teria essa restauração do povo através da morte de Jesus, mas eles estavam ali sem entender, e muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, nós não compreendemos o motivo por estarmos passando por alguma situação, mas Jesus estava ali com eles, mesmo naquele momento de questionamento, naquele momento de tristeza, mas quando eles perceberam ali Jesus partindo o pão, os olhos deles foram abertos. E como é lindo quando os nossos olhos são abertos. E nós convidamos hoje a você a pensar e a orar e a pedir a Deus: Senhor, que os meus olhos sejam abertos, que os olhos sejam de um cônjuge, dos meus filhos, de um amigo, de um familiar, talvez que você tenha orado, que esses olhos sejam abertos, que os nossos olhos, a cada dia nós pedimos para que Deus se revele a mais e mais nas nossas vidas, e muitas vezes nós precisamos só de reconhecer aquilo que já está acontecendo, de perceber aquilo que Deus já está conosco, já está movendo, já está realizando, né, meu amor? Exatamente. Assim como esses discípulos caminhando nesse caminho de Emaús com Jesus, não perceberam que o próprio Jesus estava com eles, lhes explicando as Escrituras, a própria presença de Jesus com eles. Mas esse momento que antecipa o Natal, o final de um ano, pensando no novo ano que está chegando, é um momento muito propício para nós refletirmos sobre a nossa espiritualidade, sobre o conceito da fé dentro da nossa família. E eu e a Rafa queremos orar por você e te convidar a não apenas concluir essa série conosco, mas continuar caminhando com o que vem adiante. Nós temos aqui um convite para nós continuarmos explorando, seja a lei de Moisés, os salmos, os profetas, essa série do podcast, depois de quase um ano que nós pausamos o podcast Família e Fé, é uma retomada com muito ânimo para o que vem adiante, para encorajarmos uns aos outros na fé, orarmos uns pelos outros. Nós temos um e-mail que é o e-mail info@familiaefé.com. Você pode nos enviar seu testemunho, o seu motivo de oração, e eu e a Rafa nos comprometemos a orar por você. Apenas envie sua mensagem para o e-mail info@familiaefé.com e nós estaremos intercedendo pela sua família, por esse novo ano que está chegando, e já te encorajamos a crer no recomeço que Deus tem no coração dele para você e para a sua família. Sim, então vamos orar, colocando diante de Deus as causas, situações, aquilo talvez você que já está aqui conosco desde o primeiro dia, dessas 3 semanas que nós estamos aqui juntos, e como o Thiago disse, não é o final de uma série, mas é o recomeço, o renovo de mais coisas que estão por vir, de estarmos aqui juntos refletindo sobre a palavra de Deus. E na palavra diz também que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é importante nós refletirmos, ouvirmos, lermos a palavra de Deus para nós conhecermos o que é a verdade. E se nós conhecermos essa verdade, essa própria verdade vai trazer libertação, renovo sobre as nossas vidas. Então, esse é o motivo que nós temos esse tempo aqui com vocês, que é um privilégio, é uma alegria para nós compartilharmos aquilo que Deus
faz nas nossas vidas, compartilha conosco, está compartilhando com a sua família também. Então vamos orar, colocar diante de Deus. Se você já enviou o nosso pedido, nós recebemos vários pedidos de oração, saiba que nós estamos orando por vocês, por seus filhos, pelos casamentos, pelas situações que chegaram até nós e que nós possamos continuar juntos, finalizar esse 2025 crendo nas promessas de Deus e que 2026 seja um ano de realizações. Que Deus, nós possamos ver os milagres, nossos olhos sejam abertos para ver o favor, a misericórdia, a graça, o toque de Deus sobre as nossas vidas e famílias. Sim, há um recomeço que nasce no coração de Deus e se manifesta na sua vida e na sua família. Então agora eu te convido a colocar seu motivo de oração, sua preocupação, sua causa, pelo menos na sua mente ou mesmo com as suas palavras. Vamos juntos ter esse momento de fé em que eu e a Rafa vamos interceder juntamente com você e pela sua família. Pai, nós te damos graças Sim, por essa mensagem tão linda do Evangelho, da vida, do ministério, da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Te agradecemos pelo seu Espírito Santo, que nos lembra as palavras de Jesus e nos revela o seu coração, Pai. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectado conosco agora, por renovo espiritual, Sim, emocional e até mesmo na saúde dessa família. Amém, Oramos Senhor, pela em tua nome de bênção Jesus. sobre esse período de Natal, de festas e de Ano Novo que está chegando e pedimos fé renovada para 2026. Que esses dias e semanas que temos adiante de nós sejam marcados pelo recomeço que o Senhor tem no seu coração preparado para nós. Sim, meu Pai. Nós abrimos as nossas mãos, abrimos os nossos corações e com alegria e fé recebemos tudo o que o Senhor tem para nós. Amém, Eu e Senhor. a Rafa declaramos a tua paz sobre o lar dessa pessoa que está orando Certo, conosco Senhor. agora. Cada lar, Pedimos cada que o Senhor pessoa, complete a cada tua obra vida. de salvação em cada uma das nossas Sim, vidas e Senhor. famílias. Completa, Pai, o teu bom propósito para conosco. Nós damos as boas-vindas ao teu Espírito Santo e a todo o recomeço que o Senhor tem para nós. O Senhor é Deus que opera milagres e Sim, meu maravilhas, Pai. Muito que pode obrigada. transformar realidades pela tua palavra e pelo teu poder. E é isso que nós cremos e reafirmamos, recebemos com gratidão do Senhor. Abençoamos essa pessoa que ora conosco, abençoamos Sim, a Pai, sua abra família, os olhos, o Pai, seu abra o Natal, o seu Ano coração. Novo que está Em chegando. nome de E assim Jesus. oramos com fé e com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças Então a que Deus Deus. abençoe muito a sua vida, a sua família. Um Feliz Natal para cada um de vocês. Assim seja. Deus os abençoe muito e continue conosco. Nós amamos vocês. Um abração.